A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente começa a introdução ao livro de Esther, logo depois de ter acabado de Neemias, então Esther 1 e 2. Amém? Não se esqueça de curtir e compartilhar o canal para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho através do canal, através da Bíblia, através de você. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez meditar na Tua Palavra. Tome em Tuas mãos nossas vidas. Senhor, nos ajude, nos incline, Senhor, à Tua presença. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos dê acesso à Tua sabedoria, Pai. Amém. Irmãos, livros de Esther, capítulo 2, versículo 21. O texto diz assim: Mordecai, para quem não sabe, vocês vão ler aí como é a introdução do livro de Esther. Mordecai é primo de Esther, porém mais velho, e é ele que cuida dela quando os pais dela falecem. Você tá Mordecai? Uhum. Meu Mardoqueu. Mardoqueu, o meu tá Mordecai. Mardoqueu não é o nome dele original? O seu da mulher dele tá como, a rainha? Vasti. Vai. Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, dois eunucos do rei, que se chamavam Bigtan e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados, planejavam matar o rei Assuero. Isso chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther o disse ao rei. Em nome de Mordecai, investigou-se o caso e era fato. Os dois conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas, diante do rei. O que nós tiramos de lição aqui de Mordecai ou Mardoqueu? É que a gente precisa ser justo, independente se é da nossa conta ou não. Isso é um problema. E é difícil de assumir essa responsabilidade. Por quê? Porque normalmente acontece de nós ouvirmos coisas que não queríamos ouvir, ficarmos sabendo de coisas que não deveríamos ficar sabendo, mas acontece. Só que diante disso, se isso é algo que aflige, outras pessoas, nós precisamos sim nos posicionar como cristãos, como crentes, como os leitores da Bíblia, né? Então, por exemplo, você vai ficar sabendo que o presidente vai sofrer um atentado no domingo e você não vai ligar para a polícia falar que você ficou sabendo disso? Hoje em dia é complicado. Por que eu digo que é complicado? Porque hoje tem tanta gente corrupta que até essa informação chegar a quem deve chegar, você talvez seja morto antes, né? Seria um problema. Aqui, Mordecai já tinha alguém na linha de frente ali que chegasse. Vamos falar no nosso dia a dia, das coisas simples, né? Exatamente, no nosso dia a dia. Então, o que complica é que às vezes a gente pensa assim, não é da minha conta, tá tudo bem, deixa pra lá, não é da minha conta, foi eles que fizeram lá, deixa lá. Só que, diante de Deus, isso é errado. Diante de Deus a gente tem que sim se posicionar. Tem até um ditado popular que diz assim: o que me preocupa não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Por quê? Enquanto os maus estão gritando, estão fazendo arruaça, né, a gente vê hoje aí com os movimentos coloridos, né, que a gente não pode falar porque senão o YouTube derruba a gente. Os movimentos coloridos, eles fazem arruaça, fazem bagunça e tal, e muitas das vezes nós não nos posicionamos, nós ficamos calados. Mas isso é errado, porque isso aflige diretamente aquilo no qual nós acreditamos, certo? E se você for afrontado, eu vou até dar uma dica, se formos afrontados com isso, não adianta a gente falar assim, não, é porque Cristo não se agrada, porque disso, porque aquilo, porque vão continuar saindo batendo na gente. Mas uma boa estratégia é dizer assim, não, minha religião não permite isso. Por quê? Porque automaticamente está na Constituição do nosso país que os atos e religiões não devem ser apontados ou infringidos por outro movimento, né? Não é com essas palavras, mas está assim lá. Então, automaticamente, alguém vai tirar o pé do acelerador e vai falar, opa, se eu for aí, ele tem uma coisa na lei para me pegar. Então eu não posso afrontar de frente. Agora, se você falar assim, não, eu sou cristão, eu não aceito isso, não vai dar em nada. É o certo, mas não vai dar em nada. Então, se a gente colocar como religião Cristo, aí a pessoa vai tirar o pé porque ela vai tomar uma na lei também. E a gente tem um respaldo. É até uma dica. Só que aqui no caso, a gente vai até ver
É o final, então talvez vocês vejam na Bíblia de vocês o título do próximo, que diz assim: Mordecai é odiado por Amã, que é outro eunuco não, que é um ministro do rei. Né? E a gente, no devocional de amanhã, a gente vai falar sobre isso. Porque muitas das vezes a gente vai ser odiado por nos posicionarmos. A gente vai ser perseguido. Mas se a gente não se posicionar, a gente vai ser perseguido do mesmo jeito. Não tem pra onde fugir. Né? A palavra de Deus, o Evangelho mostra isso. Né? Por conta do meu nome serão perseguidos, serão mortos. E tá tudo certo. É assim que tem que ser. Então não se assuste. Mas se posicione. A posição de Mordecai foi o que salvou os judeus na história de Esther. Né? Dá um spoiler aqui na introdução do livro de Esther. A posição de Mordecai é o que vai salvar os judeus aqui. A coragem. A coragem é. Quer acrescentar alguma coisa? Está escrito, né, no Novo Testamento, né? A importância de ser justo, porque a palavra diz: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Exatamente. Então, eu sou bonzinho, tô obedecendo a Deus, tô fazendo tudo direitinho, mas eu fecho os olhos para as outras coisas. Sim. Eu finjo que eu não tenho nada a ver com isso, você está desagradando a Deus. Porque pensa, ele podia tá pensando assim: é bom que ele se lasque mesmo. Ele ganhou da Babilônia, mas continuou mantendo a gente cativo. A gente continua sendo escravo de Assuero. Ou ele podia pensar: não tenho nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, deixa eles que se virem, eles que se quebrem pra lá. Eles que, quanto mais eles morrer, mais fácil fica pra nós fugir. Mas não era certo, ele foi justo. Por quê? Foi uma conspiração. O rei não ia morrer em batalha, o rei ia morrer por uma enganação. Né? Então ele tem que ser justo, por mais que isso não seja da conta dele. É complicado, é delicado. Então temos que ser justos. Amém? Em todas as situações. E no próximo devocional a gente vai falar sobre essa continuação aqui de Mordecai. Então não perca no próximo Bíblia Canal. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez poder meditar na Tua palavra. Senhor, nos ajuste, Senhor, a buscar a Tua justiça. Senhor, lembre-se de nós, Senhor, todas as vezes, Pai, que intercedemos por alguém, mesmo que, Senhor, que não seja ninguém no nosso meio, mas que seja nosso próximo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau.